E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vanessa Boa- Moletti e Georgia, a nossa A Vanessa entrevistada. sempre outra vez muito adiantada, né? Já queria dar boa tarde antes de André terminar de falar. É? É. Então agora tu pode dar um. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo junto. Então, nós convidamos Nós, a Georgia de novo. nós convidamos. É um autoconvite, né? Um autoconvite. Eu vou. Eu vou. Não, a semana que vem. Sou amiga. eu, a Sou semana que Com ata notarial, Registrado, vai tudo entrar certinho. tudo certinho, Isso aí. reconhecimento de firme e tal, né? Mas hoje nós vamos conversar com a Georgia sobre homeschooling. Isso mesmo, educação E familiar. Educação dos de antemão, para ter todas as explicações de antemão, este programa, este canal é 100% favorável ao homeschooling. Data vênia os possíveis contraditórios, Empecilhos. empecilhos. Jorge, te apresenta para o nosso glorioso público. Nosso eleitorado. O nosso eleitorado. E Meu nome é Jorge Pellegrini, eu sou advogada, sou defensora da educação domiciliar, dou apoio jurídico a algumas famílias aqui na região de Criciúma, Uruçanga, Içara, Mão da Fumaça. Estava articulando, inclusive, com os órgãos municipais para a gente tentar regulamentar a educação domiciliar nesses municípios que eu mencionei. E dou apoio jurídico, né? Essas famílias, às vezes elas têm dúvidas a respeito da situação em que elas se encontram, por não haver nenhuma determinação por lei sobre a educação domiciliar. Inseguranças jurídicas acompanham essas famílias, né? Então eu venho, né, trazer esse norte para elas. Ok, tem uma definição para homeschooling? Então, educação domiciliar nada mais é do que uma modalidade de ensino onde as famílias elas estipulam o método de educação, o currículo, fazem um controle, inclusive, de avaliações, métodos pedagógicos. Claro, tudo em conformidade do MEC, né, aqui no Brasil. Elas obedecem, né, o ensino de biologia, química, Certo. porque, obviamente, essas Tem um crianças... conteúdo a ser Sim, o administrado, conteúdo né? ele obedece o MEC, mas a modalidade, como elas vão passar isso para as crianças e adolescentes, quem determina, na maior parte, as famílias, muitas vezes amparadas por tutores ou pedagogos, né, ou outras instituições que não são a escola. Explica um pouquinho essa questão do que as famílias são amparadas pelo MEC? Não existe nenhum amparo, nada do Estado. O Estado Por que não tem auxilia. vínculo com o MEC? Elas são Se obrigadas... citasse o MEC, né? As famílias, elas ensinam conforme a grade curricular do MEC. Por quê? Porque muitas dessas crianças vão escrever em universidades, elas têm que passar por determinadas provas, que é as que existem hoje, que é o ENSEJA Tem que ter e o Enem. o histórico escolar, né? MEC Não padrão. é bem histórico escolar, né? Mas algumas matérias, alguns temas que elas vão ser obrigadas a passar no ENSEJA, no Enem. São obrigadas a saber. Temas específicos que elas são obrigadas a ter conhecimento, não existe nenhum amparo de nenhum órgão público, né? As famílias que... Algo organizado para dar assistência. Não existe. Okay. Mas existe proibição legal? Não existe proibição legal à educação domiciliar. Hoje o que nós temos no Código Penal é um artigo que fala do abandono intelectual, ou seja, as famílias que simplesmente esquecem daquela criança, esquecem de dar ensino para aquela criança, Okay. tanto no âmbito escolar quanto no âmbito residencial. Isso é abandono intelectual, conforme o entendimento da lei. Que não se trata de homeschooling. E até agora não tivemos nenhum caso no Brasil de perda de guarda. Então, isso é um mito, muitas famílias questionam sobre isso, não existe. É impossível uma família perder a guarda por praticar educação domiciliar. Até porque a única possibilidade estaria inserida nesse artigo no Código Penal e a educação domiciliar não se enquadraria. Não seria E é um contrassenso, porque se está ministrando aulas em casa, está tendo um momento de trocas, inclusive afetiva com a criança. Exato. Um momento de convivência, certo? E que o pai que tem o filho matriculado em escolas do Estado, tradicionais, né? Exatamente. Ele não necessariamente dá um tempo de conhecimento
pro filho. Exato. É que a característica, a particularidade do ensino domiciliar, o que me chama a atenção é que o pai vai dar o tempo para o aluno vai se dar o tempo para si, de aprendizagem. Exato. Na escola, o aluno tem que, o professor passou a matéria de matemática, ele vai ter que saber a matéria de matemática que o professor passou hoje. Se ele não aprendeu, ele vai ter oportunidade de estudar em casa, né? Só que a turma não vai parar. Porque o aluno não compreendeu. Vai fazer uma perguntinha, o professor vai tirar a dúvida. Sim. Tem alunos, vai sanar as dúvidas de outros alunos que não questionam, que não perguntam, mas vai ser tocado para frente. E também é o seguinte, na sala de aula, digamos com 20, 25, 30 alunos, é impraticável o atendimento individual. Personalizado. Personalizado. Não tem como. E a educação domiciliar, ela vem trazer esse ensino especial para a criança. Existem crianças que têm especificidades de ensino. Cada criança aprende de uma maneira. Não tem como tu, digamos, vou usar o termo militarizar a educação. E a escola é um sistema militar. Exatamente. Né? Ela, É um sistema você tem aquele conteúdo, enfia na cabeça da criança aquele conteúdo militar, entre naquela aspas, tá, série. gente? Não vamos confundir dizendo que eu tô dizendo que Sim, as escolas são... porque tem a escola... Pra quem tá assistindo vai dizer, estilo nossa, militarizado, né? Eu acho, tem uma questão que assim, ó, até sobre essa questão do sistema ali de aprendizagem, né, do tempo, eu acompanho muito agora, com mais frequência, leio, né, quando posso, que o aluno, até o pai que está ensinando em casa, quando pequeno precisa de auxílio, né? Sim. Aí tem uma certa idade, 10, 12 anos, já tem a base, né, do que o pai e a mãe ensinou em casa. Eles mesmo, a criança, né, o pré-adolescente ali, ele vai buscar o método de aprendizagem que é melhor para ele. Exatamente. Isso Eu não naturalmente vai surgir. Eu não aprendi matemática desse jeito, aquela equação, mas eu vou buscar outra maneira que eu possa aprender. Não, explica para eles por que nós estamos morrendo. A Anta, aqui, esqueceu do tripé. Então nós acomodamos aqui no cantinho a câmera, você está vendo aqui o apoio né? Só que ela está em cima da mesa. Aí a nossa querida aqui esqueceu desse detalhe e aí começa... E ainda eu que disse, vocês não vão bater na Vocês mesa. não batam, nem encostam na mesa mais. Exatamente. E a pessoa tá aqui, ó, caravadinha. É que aqui é padrão Globo, é tudo personalizado, Tudo. nosso estúdio, tudo, né? Nossa Tudo certo. homenagem ao Supremo. De seria novo, todos têm marca que fazer. registrada do programa é a nossa homenagem ao Supremo. Né? Supremo. Ao Gilmar Mendes, As né? marmetes, Essas os coisas. 11 ministros da Os STF, 11, exato, todos, para não ser injusto com nenhum, né? Exatamente. Falamos dos 11, né? Então vamos voltar ao raciocínio. Então, quando o aluno não consegue pegar o fio da meada, que a gente diz, ele vai dizer, eu não me adaptei com esse método de ensino. Então, eu vou buscar um método melhor para mim. E muitas vezes é aquele start que dá, né? Putz, tão fácil, né? Resolver essa questão. Existe uma coisa, não sei se você avalia isso, que é o seguinte, é que alguns pais têm dedicação no ensino em casa, querem que os filhos estudem em casa, conferem tarefa e tal, ajuda, entretanto, eles faltam sensibilidade didática. E aí aquilo ali é um ponto de Insegurança. briga. Não, até de briga. Uhum. Eu já vi mãe, pai, quer dizer, então como é Esse vídeo meu filho não vai ver. Quantas vezes que eu já expliquei isso aqui? Não bate na Não, mesa. Eu ia bater. E é o seguinte, Mentira, gente, não é assim, tá? eu ajudei na escolaridade dos meus filhos em longas conversas, tomando café da tarde num sábado e tal, a gente discutia muito assunto, era uma coisa absolutamente informal, sem o caderno aberto, era o meu jeito. Já a patroa, a dona do barraco, nossa. É metódica. Era o chinelo do lado, o caderno do outro. Era no berreiro, né? Então, mas enfim, o homeschooling que tu defende, leva em consideração essa possibilidade? É normal que as famílias, todas as famílias, todos os pais tenham uma certa insegurança ou conflito em relação à educação do filho. É natural.
O que eu digo para algumas famílias que não são famílias educadoras e querem se inserir, não é bem para qualquer um. Tu tem que se dedicar ao filho, tem que se dedicar profundamente. Por isso que hoje, atualmente no Brasil, 0,002% praticam a educação domiciliar. É que é o perfil. É o perfil, exato. É Claro, por isso toda- que a esquerda bate. A esquerda bate tanto. Nossa, vão ficar tudo em casa agora, porque se o pai não sabe, vai ensinar como. Não vai ser assim. É que nem a tal da arma. Vai sair comprando, vai vir no pacote de chips. Eles acham assim, né? Ah, aprovaram o homeschooling. Nossa, agora vão fazer o que? Não é pra É o perfil do pai. Eu sou. Eu não tenho. Sou a favor do homeschooling? Sou. Não estou dizendo que. Estou dando um exemplo, né? Mas eu não tenho perfil para auxiliar, ensinar, educar o meu filho em casa, né? Então eu não vou deixar meu filho em casa. Exato, É o perfil do pai e mãe que tem consciência de aplicar o homeschooling. E o próprio conhecimento também. Não só o conhecimento, as ferramentas para atingir o objetivo. Por exemplo, tem pais, até a gente estava conversando anteriormente sobre as umbrella schools, né? Tem pais que ensinam determinados temas, matérias, conteúdos para os filhos em casa sem a assistência de um profissional, mas em algumas matérias como física, química, matemática, por exemplo, se eu fosse uma educadora, eu jamais conseguiria ensinar isso para o meu filho. Elas têm esse amparo dessas instituições de ensino, né? Que não são escolas, são instituições. Então, para ter esse apoio Principalmente a matemática, a química, a física são matérias mais que exige raciocínio mesmo e é um conhecimento que tu não tá no dia a dia. Exato. Certo? Conhecimento de química. Tu sabe que... É que não muda, né? Tu já viu? Não, são matérias que não mudam. É o que tu aprendeu ali, fórmula, Bhaskara e um monte de coisa. A capacidade do pai de ensinar física, química, é complicado. Diferente da geografia, história. Como eu acompanho assim os perfis de pais no homeschooling, esses artigos, tu vai fazer uma volta. Eu, principalmente, que moro em cidade mais de interior, meus pais têm sítio, a minha filha mais nova já fica falando da montanha. Então, assim, tu vai começar. Tá surgindo agora a curiosidade, tu vai explicar como é que surgiram as montanhas, né? Se tem caverna lá, se não tem, né? Cachoeiras, que lá dá pra ver muitas cachoeiras, né? Então, assim, são coisas que aprende na escola, né? Nascentes, né? Água vai, desemboca no mar. É coisas que as aulas ficam mais gostosas. Exato. E Matemática faz parte do dia a dia, da vivência da família. Com certeza. Física e química, principalmente, e até matemática em boa algumas parte. matérias, né? Em boa parte ali. Mas tem outro detalhe também. É a questão da faixa etária. Uma coisa é tu fazer o ensino fundamental em casa, porque o conteúdo é muito simples e qualquer adulto tem a obrigação de E hoje tá dar bem conta. acessível, né? Sim, Dá pela conta. internet, né? Ok. Porém, quando chega no que a gente tem no ensino médio, aí já começa a complicar, certo? Porém, a minha avaliação baseada no que eu tenho visto de os grandes vitoriosos de vestibulares, aquele sujeito, aquela menina, aquele menino que passa em 2, 3 vestibulares para medicina. De primeira. Porque ele estuda e sozinho. E não podemos deixar de falar que na escola é o básico, tá? Sim. Frequentar a escola. Ai, meu filho está frequentando a escola. Lá é o básico, porque o conhecimento que vai buscar, além do que se é aplicado, é o aluno. Sim. Né? Pois então, não querendo tecer críticas ao modelo escolarizado, até porque eu vim do modelo escolarizado, a maior parte das pessoas do meu círculo veio do modelo escolarizado, o que a educação domiciliar tenta fazer é desenvolver o aluno autodidata. Né? Então chega um momento que o adolescente, ou até criança, ele deixa de ser dependente do amparo do pai. Ele anda sozinho. Sim. Ele vai buscar conteúdo, o pai com certeza vai fornecer o material, vai fornecer o base. vídeo, vai fornecer a base, mas o pai já não vai mais precisar segurar na mãozinha e levar. Ele vai estimular que esse aluno seja autodidata, que ele sente num livro desse e o que a gente nota é o seguinte, quando o adolescente é autodidata, ele gosta de estudar, né? Ele se destaca. Se destaca e muitas vezes muito. é taxado na escola, né?
Mas é porque, Nerd, porque no nosso modelo escolarizado, né, não permite, não abraça esse aluno. A gente não consegue adiantar fases, a gente não consegue pular da primeira série para a quinta, um aluno que já tem conhecimento já da quinta série. Não tem como fazer uma coisa dessa. Porque Mas a gente não tem amparo na lei? Se o aluno é autodidata lá no quarto ano, o professor não pode passar para o sexto, olha, para o quinto. Eu tenho pouco conhecimento sobre esse tema, tá? Que não Mas é eu aplicado. sei que, geralmente, alguns pais que querem fazer isso, eu tive até, inclusive, um colega advogado que foi o mais jovem a proferir na tribuna, no STF, porque ele gostaria de, antes dos 18 anos, se inserir na pós-graduação, se eu não me engano. Não, se formar, concluir grau, colar grau no superior. Eu não me lembro, eu acho que é o Dr. Bruno. Hoje ele já está nos Estados Unidos, porque óbvio que ele não, o nosso país, ele não abraça essas pessoas, Sim, né? sim. E ele não é praticante da educação domiciliar. Mas o pai e a mãe dele travaram uma batalha longa desde o começo do ensino para pular as fases dele. Então foram movidas várias ações judiciais. Conseguiram? Algumas sim, outras não, foi recorrendo. Nossa. E ele foi pulando séries, mas sempre acompanhado, porque os pais eram advogados também já há longo tempo, a longa data. Então, sempre moveram ação judicial para que o rapaz fosse passando de séries. Então, aos 18 anos, ele conseguiu colar grau, não é colar grau como bacharel em Direito, só que ele não estava apto a fazer a prova da OAB. Então, aí eu tocasse num ponto que agora eu puxei eu lembrei de algo. Esses dias eu estava debatendo isso, o professor até falou assim, se regularizar não, se vier existir, for aprovado o projeto, virar lei sobre o ensino domiciliar, tu não acha que vai abrir o precedente lá, né, na faculdade, a pessoa vai querer daqui a pouco pular as fases da faculdade, né? Tem uma... Eu acho que é o seguinte, não vai abrir, não vai, tu acha que vai, porque assim, a faculdade, tu precisa ter o norte realmente, né? Porque para te aplicar direito, medicina, quem vai querer pular as fases, né? E como a gente corre e volta lá, não é todo mundo que tem o perfil para... São poucas pessoas. Para te ver que o homeschooling sempre existiu. Sempre existiu. Sim. Aliás, o homeschooling é o primórdio da educação. Exato. Por isso tem gente que voltar à origem, né? E tem gente que confunde escolarização com ensino. Com ensino. Isso é uma escolarização, é lá a escola, é o método da escola, né? E tem gente que confunde com o ensino, que não tem nada a ver. Essa questão do autodidata, ela é bem interessante. Você acha, por exemplo, você é advogada, ok? Há quanto tempo você tem o OAB e trabalha na área? 6 anos que eu tenho a minha OAB, mas que eu trabalho desde o início da faculdade. Ok. Tu aprendeu muito fora da faculdade, no dia a dia? Com certeza. Tudo fora da faculdade. Não, deixa eu chegar na pergunta. Tá. Eu estou conduzindo o raciocínio. Como você vê a possibilidade de alguém que não foi à faculdade de Direito, mas é dedicado, gosta, se apaixonado, estuda, poder ser, um mundo hipotético, né? Chegar a fazer o concurso da OAB, a prova da OAB, e passar. Hipoteticamente, é possível? Hipoteticamente ou legalmente? Não, legalmente assim não. Porque para fazer a prova tu tem que ter Tu pode fazer a prova da OAB no primeiro ano de faculdade. Tu pode fazer a prova da OAB sem nunca ter posto o pé da faculdade. Só que o número da ordem não é o primeiro. Não. E é um critério de conhecimento, né? Isso não é uma negação da possibilidade de alguém ser autodidata? Com certeza. Como eu já tinha mencionado, né, a gente tem uma tendência no nosso país, né, a não
não estimular o aluno autodidata, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio e muito mais na faculdade. Olha o exemplo que tivemos com a menina homeschooling. Exato, Que é a universidade que não quiseram dar não temos esse estímulo, porque a criança que se destaca por ser autodidata, ela se destoa da multidão. Sim. Ela não acompanha esses alunos. E a gente precisa manter, a gente que eu digo, é o Estado, precisa manter o modelo militarizado de escola. Ou seja, a Vanessa está cursando primeira e segunda fase, vamos supor, da faculdade, né? Ela tem que estudar aquela matéria. Se ela se avançar, ela não vai conseguir acompanhar os colegas dela. Então eles não vão conseguir. E a aula fica o pé no saco. É a mesma coisa que eu voltar pra faculdade de Direito. Eu vou chegar lá, poxa vida, eu já sei tudo isso aí, gente, já passou na minha cabeça. Como é que eu vou ficar aqui olhando pra essas criaturas de 17 anos, eu na faixa dos 30, aprendendo isso aí? Eu não sou autodidata, Só que o direito eu sempre fui apaixonada por leis, pelo direito. Deixa ela se formar. Vai ser mais ainda. Mas o que acontece? Ou então, não. eu não vivi em cima daquilo ali. Mas quando eu tinha oportunidade, eu lia. Eu buscava informação. Então, algumas coisas básicas, né? Eu já sei. Me lembro, assim, quando o professor fala, eu já li, tal. Aí, às vezes, a aula fica na Com aula certeza. nova, porque ele tem que aplicar aquilo ali, é o básico. Eu disse, putz. Mas a aula é feita para os 90%, não para o 10% que aprendeu sozinho, que já se antecipou da matéria. Ela é feita para o restante que está ali pela primeira vez, olhando o celular, vendo o professor falar e não está prestando atenção. Então, essa barreira que você fala do conhecimento, que está barrando o conhecimento. Não é? Com certeza. Tá barrando a pessoa, está barrando o conhecimento que ela possui. Certo? Mas o método do Paulo Freire é barrar, né? Conhecimento. Mas é feito para barrar. Com certeza. O método do Paulo Freire, ele foi feito para não passar conhecimento. Barrar. Porque ele prioriza o conhecimento que a criança jovem tem na sua vivência social. Ora. E vai para a escola por quê? Tanto que o homeschooling... Não, pra que aprovar o homeschooling? Se a base, Vai ficar uma criança bitolada, não vai se a socializar. base do conhecimento é a tua vivência fora da escola, vai para a escola por quê? Vai para a escola justamente porque a vivência lá, em tese, não fornece tal conhecimento. Ok? Mas uma outra questão. Você já examinou o homeschooling em outros países? Não, nunca fiz, a gente chama de direito comparado, né? Porque cada país tem uma especificidade. Por exemplo, até nos Estados Unidos, alguns estados têm uma regulamentação São própria. diferentes, né? Então é muito difícil a gente comparar. O que a gente está tentando aprovar aqui no Brasil é uma legislação menos flexível, mais voltada mais para o modelo americanizado. Né? Mas como os Estados Unidos têm uma forma de governo específica, né? Sim. Cada estado regulamenta de uma maneira. Tem estados que liberam, inclusive, matéria, né? Não existe nenhuma mas só que- regulamentação. Tu pode simplesmente Ensinar o que tu quiser ensinar. ensina o que quiser para criança, principalmente educação religiosa, né? Que muitas famílias cristãs ou de outras religiões, né, gostam de ensinar a criança somente aquela visão de mundo, esquece matemática, porque Mas fica ligado à escola, né? A gente não pode, porque senão isso é Ela evolução pra é esquerda. Não necessariamente. Não ligado à escola, não, desculpa. Eles têm que fazer prova de conhecimento. Tem estados americanos que não. Tem estados americanos que liberam a educação domiciliar de maneira irrestrita. A criança não precisa passar por nenhuma Eu já estive regulamentação. olhando por cima, mas tem que atingir um Não, nível de se ela pontuação. porventura quiser ir para universidades específicas lá, né? Cada universidade tem sua O Texas, metodologia. Arizona, esses lugares aí, como é que é? Eu não sei, mas eu acho que é Idaho. Será que é assim? É bem... Então por isso que um esquerdista esses dias usou esse exemplo, porque eu disse, putz, mas não é assim. Eu fui nos Estados Unidos, visitei um amigo meu que morava lá no interior, Texas, Arizona, no interior, né, dos Estados Unidos, né? Sim, tem estados mais ao norte. As crianças com 12, 13 anos, nenhum sabia ler. E vai acontecer isso aqui no Brasil? Eu não discuti. Eu só, claro, eu Não dá pra acontecer falei isso no Brasil, porque a gente até chamei de incorre mentiroso. naquele fato típico que é
o abandono intelectual. Isso nunca vai acontecer no Brasil. Então, usei isso, eu chamei ele meio que de mentiroso, porque eu não posso deixar a esquerda sem resposta. Né? Não vou ficar muda. Eu vou ficar muda, eu não vou contra-argumentar com uma pessoa inteligente, né? Porque daí a gente sabe que tem diálogo. Com esquerdista só disse, cala a tua boca e não é bem assim, não. Desculpa, eu bati, falar de esquerda é isso aí, ó. Mas enfim, por isso então que ele usou isso. Só que eu falei isso aí pra ele. O pai ou a mãe estão sendo negligentes. Crime! Cara, é uma aí outra é que tá situação. a outra situação, porque o que acontece? Em estados americanos isso não é crime. Pra mim, na minha visão, né? Eles têm total liberdade de ensinar o que quiser. Mas daí esses porcos desses esquerdistas, eles usam só esse exemplo aí. Só que na nossa realidade isso nunca vai acontecer, porque a nossa legislação não permite. Eu acho que o STF vai permitir uma criança burra Nós temos uma... Então, deixa eu só se tiver na escola. Deixa eu dar outro exemplo. Eles vão Dentro tirar da cultura dos Estados Unidos, há um respeito muito grande ao que o grupo, do modo de vida do grupo. Por exemplo, Amish. Exato. Por exemplo, Amish, os filhos não vão para a escola. Exato. Eles não têm energia elétrica em casa. Eles não usam celulares, não têm carro. Eles andam de carroça. E as crianças são educadas conforme o entendimento dos pais. Exatamente. E ninguém tira a autoridade do pai lá e da mãe. Exatamente. Aqui não, a gente tem uma forma de encarar isso completamente diferente do que já deu tempo. Nossa, O assunto é tão bom, né? não, já deu tempo ali pra gente encerrar. Depois tu corta as partezinhas. Né? Não, só pra gente fazer a questão da socialização, só pra deixar. Vamos fechar, eu acho um ponto bem importante isso. Quando a esquerda também fala que esses dias eu fiz um artigo lá na minha coluna. Eu adoro quando eles falam que as crianças não vão se socializar. Ah, cadê a socialização? Agora olha aqui, vamos concordar ou vamos discordar, mas... Vamos ver 15 minutos de recreio da socialização pra criança? Porque ela fica Não é nem sentada, isso. Sabe o que é a socialização? André, Jorge e Vanessa. A gente tem um padrão quase que igual aqui, né? Não estou falando de poder aquisitivo, estou falando de conhecimento, né? Pelo menos os interesses. Tu acha que estamos socializando aqui? Não. Não está tendo socialização. Agora, mas lá na escola eles vão falar de quem não pode frequentar, de repente, aquele ambiente, de quem não pode comprar um tênis, a questão de respeito, vai ter a socialização com as diferenças. Não vai ter, eles vão aprender que há diferenças. A socialização é quando tu sai da tua bolha e tu vai lá naquele bairro, no pobre, na pessoa que não tem condições. Aí tu vai socializar. O pobre não conviver com o rico. Aí tu vai socializar e tu vai entender qual é o problema do outro. Enquanto o meu filho estuda num colégio particular, não tá socializando. Não. Inclusive porque não se limita à escola. Tem igreja, tem clube, tem os esportes, tem brincadeira na rua, tem trabalho, tem a própria família, reunião de família. Mas eles não alencam esses pontos, né? A socialização é escola. É escola. Não é. Não tá socializando. Inclusive porque a gente não manda as crianças para a escola para socializar. Exato. Não é esse o objetivo? É pra aprender. Exatamente isso que o André falou e eu destaco. A escola não é para socializar. A escola é para aprender conteúdo. A escola é para te absorver conhecimento. Ela deveria ser o centro, né? Devia ser a academia. Como se a escola só dependesse da escola, a socialização. Quando a minha filha sair da barriga, o teu filho, ele já socializa. Tem uma distinção muito grande nisso aí, que é o seguinte. Qual é a prioridade? É o conhecimento? Não. No nosso modelo não é a prioridade o conhecimento, porque ele justamente bloqueia o autodidata ou coisa desse tipo, certo? Vamos encerrar o nosso papo? Bora. Eu queria você falar mais um negocinho que não pode deixar. Vai lá, chuta o balde. Fala! Só para encerrar, tu acha que se aprovar o projeto homeschooling, é uma boa aprovar o projeto? É uma boa sair da informalidade? A pergunta que ela me faz. Claro, não pôs nada claro, né, Fê? Tu quis vir aqui, tu aguenta o cartão. Aguente, Jorge. Olha. Mas se não quiser
falar também, porque eu sei que pode dar munição para a esquerda, mas não precisa citar todos os artigos, né? Que são 80 artigos aquele do projeto do Pois é. O que eu vou dizer? Eu tenho plena confiança de que um dia, não sei se vai ser agora, a educação domiciliar vai ser regulamentada. Como? Não sei. Não sei. A esquerda se mobiliza para fazer com que... Ela já sabe que vai ser. Ela já sabe que é uma realidade, que a educação domiciliar está aí. Existem 10 mil famílias no Brasil praticantes de educação domiciliar, mais de 20 mil crianças e adolescentes na situação. A mídia já vem nos trazendo algumas informações, então há uma tendência cultural a aprovar. Então, se vai ser bom ou não vai ser, só o tempo dirá. Mas esse projeto não está saindo muito da Dividindo. forma, do conceito homeschooling? Não está escolarizando? Então, o que eu tenho observado sempre que eu analiso os projetos de lei é que eles estão tentando regulamentar a educação à distância. Eles querem um vínculo, que mantenha-se um É bom vínculo, esse assunto, né? vínculo com a escola, que se mantenha um vínculo com a escola, se mantenha um vínculo com a Secretaria de Educação, tanto municipal, estadual, ou inclusive o âmbito federal, Ministério da Educação. E só que isso não é educação domiciliar. Isso perde o sentido, porque o pai fica vinculado a uma instituição. E é isso que ele não quer. Ele quer ter liberdade, que é um direito natural do pai, a ter o ensino, a avaliar o ensino, é um método mais adequado para a criança e adolescente. Por isso que muitos advogados, esses que ficam mais em cima dos deputados, senadores, muitos querem que continue a informalidade, porque tem muitos pontos negativos no projeto, que traz muita instabilidade e insegurança para as famílias. Ou seja, o projeto não está redondinho. Então é melhor não ter a lei do que ter uma lei bosta. O que eu vejo, né? A lei, ela deve se espelhar nas famílias educadoras, mas principalmente nas crianças e adolescentes que são educados nesse método de ensino. Então eles não são ouvidos. Eles fazem as leis baseado num achismo. Então, enquanto a gente não der voz às famílias educadoras e às crianças e adolescentes que são educados em casa, não vejo muita perspectiva de que vá ter uma lei que vá proteger essas A famílias. questão do homeschooling aqui é uma só. Os pais terem a opção. Exato. Ele quer ir para a escola? Vai, não vai ter problema. É tão nenhum. simples, né? Sim. Vamos encerrando então? 32 A minutos. gente pode fazer uma live, né? Um dia também, já com o Pode. assunto, Pode. levar isso para as redes sociais Pode. através de live. Topo. Falou, pessoal. Um abraço a todos, obrigado.